Ok, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Diego e na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa coisa tão importante que é a teoria dos erros. Esse formalismo, que é o formalismo da teoria de erros, vai ser responsável, é o que vai nos permitir analisar os dados aqui no laboratório de Física 1 Mecânica. Então, como está dito, espero que vocês estejam vendo aí na tela, a teoria de erros está preocupada com duas grandezas fundamentais, que é o melhor valor possível para a quantidade que a gente quer medir, aqui a linguagem técnica a gente chama mensurando, a partir dos dados experimentais disponíveis, então você vai fazer lá uma série finita de medidas, qual o melhor valor possível para a quantidade que você quer medir, né, que é mensurando. E o segundo objetivo é qual a incerteza, já que é o melhor valor possível, né? Qual a incerteza nessa medida? Ou seja, eu quero determinar quão bom é esse resultado comparando com o valor verdadeiro. Então, o quão bom ou não está associado com o erro da medida. Então, o erro eu posso definir aqui como SH, e ele é a diferença entre, para aqui a quantidade y verdadeiro, menos, né, o y, que é o melhor valor possível para a sua medida. Tá? E aqui apareceu uma palavrinha que ela é necessária para entender pelo menos as primeiras aulas do curso, e que está lá nos primeiros capítulos do livro do professor José Volo, que é probabilidade. Então, todo aqui no nosso curso vai girar em torno dessa coisa chamada probabilidade. Por se tratar de um curso de laboratório, não tem como a gente desenvolver toda a teoria das probabilidades a partir da teoria dos conjuntos igual um curso da matemática faria. Nós vamos usar os resultados, vamos falar um pouquinho, e aí, se existirem dúvidas, é óbvio, a gente está aqui para esclarecer. Ok? Por que que uma medida, né, no laboratório é probabilística? Certo? É essa a ideia da aula de hoje. E como a probabilidade nos ajuda a resolver os problemas. Então, imagina, por exemplo, que eu queira saber que hora é agora. Aqui, o mostrador do relógio do meu computador está dizendo tempo igual a 08:24. O que isso significa? Que são 8 horas, 24 minutos. E eu posso falar alguma coisa sobre os segundos? Acabou de virar, tá? 8:25. Mas nesse momento, eu posso falar alguma coisa sobre os segundos? Não posso, né? Então aqui, tanto pode ser 8:24:00, como 8:24, na hora que a gente olhou, né? 59. Ok? Se eu não tenho sequer acesso à casa que está aqui, todos esses algarismos aqui, esses números que apareceram depois, né, segundos, são igualmente prováveis. É uma quantidade que eu não tenho acesso devido à limitação experimental do meu sistema de medida. Ele só me dá até minutos, ele não fala nada sobre segundos. Ah, professor, mas é possível configurar o computador para ele mostrar segundos também. Sim, é possível, mas e décimos de segundo? Milésimos de segundo, milionésimos de segundo? Em alguma hora essa história tem que parar. A gente nunca vai ter infinitos algarismos aqui, certo? Então, quando eu digo que o tempo é dado dessa forma, 08:24 aqui, minutos, eu não sei nada a respeito da casa segundos aqui, então eu digo que aqui eu tenho uma incerteza, ou um erro nessa medida. E ele vai desde 00 segundos até 59 segundos. Então, contando todo mundo, eu tenho 60 segundos. 60 segundos também é conhecido como 1 minuto, né? Então, eu posso dizer que o tempo, aquele tempo, a hora que eu olhei, era 8 horas, 24 minutos, mais ou menos. Escrever assim, né? Hora, vocês sabem que aqui é hora, aqui é minutos, né? Então, é mais ou menos 1 minuto. Por quê? Porque eu tenho 60 segundos de incerteza aqui. Então, esse número tanto pode ser 24, 25, né? Então, eu tenho 1 minuto
de erro. Então, eu tenho 1 na última casa. Isso aqui é tão bom. É 24 mais 1 ou menos 1. Eu tenho 1 de certeza. Como 1 minuto, nesse caso aqui, ele é a menor divisão da escala de medida. Que eu tenho acesso com esse equipamento de medida, que é o relógio do computador. Vocês vão encontrar em livros e por aí vai, alguém dizendo que o erro no processo de medida é a metade da menor divisão da escala. Então, se a menor divisão da escala é 1 minuto, o meu erro seria de no máximo 30 segundos. Se a menor divisão da escala for segundos, o meu erro seria no máximo meio segundo. Mas isso não é exatamente verdade sempre, né? Veja, eu criei um intervalinho aqui, que vai de 00, né, até 59, que é a minha incerteza. Se eu sei que o valor aqui dos segundos está mais próximo da origem do intervalo, então, olha, eu digo que é uma coisa que vai entre 0 segundos e 29 segundos. Aí eu tenho metade da menor divisão da escala, 30 segundos, metade de 1 minuto. Ou se eu sei que vai de 30 segundos até 60, então também o meu erro é metade de 1 minuto, é metade da menor divisão da escala. Mas se eu não sei, e o caso aqui eu não sei nada a respeito da informação dos segundos, então eu vou usar a menor divisão da escala como medida. Vamos fazer um outro exemplo. Imagina que eu esteja numa fábrica de parafusos e queira saber o tamanho de um parafuso que está sendo produzido lá. Então eu tiro lá da linha de montagem um prego para ficar mais fácil de desenhar. Né? Essas são 2 retas e uma pontinha. Então esse aqui é o prego. Tá? E eu vou, para medir, eu vou fazer uma comparação de quem? Do prego com a régua. Então a régua é um objeto que já está previamente graduado. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer uma pequena mudança no desenho desse parafuso. Só para ajudar um pouco a nossa vida. Esse prego. Esse é o nosso prego. E agora, vamos fazer o seguinte. Muito bem. Então, tem uma régua e um prego. Qual é o tamanho do prego? Certo? Então, eu consigo dizer... É um número maior que 4. Nós vamos dizer que a nossa régua, a unidade dela é centímetros. Então, o tamanho do prego, com certeza, é um número maior que 4 centímetros. E, com certeza, também é um número menor que 5 centímetros. Você, olhando assim, se a régua só tivesse esses risquinhos, e não as subdivisões que você encontra numa régua lá da papelaria, o que você poderia dizer sobre o tamanho do prego? X é igual a bom ponto de partida 4,5, né? Mais ou menos quanto? Eu sei se o tamanho do prego está mais para a direita, mais próximo do 5, mais próximo do 4. Se eu sei, então eu tenho metade, né, desse intervalo como minha incerteza. Se eu sei se está mais para a direita ou para a esquerda, eu tenho metade. Se eu não sei, eu tenho o intervalo inteiro. Então, no caso aqui, eu de propósito desenhei próximo do meio, eu não tenho ideia, só olhando para esses risquinhos, se essa extremidade do prego está mais próximo do 5 ou do 4. Então, eu tenho esse intervalo aqui é a minha incerteza. Tá? E, então, eu vou colocar mais ou menos 1,0 centímetro. Então, quem apareceu aqui? Esse aqui é o melhor valor possível para o mensurando, né? Mensurando a quantidade x, e esse aqui é o erro. E esse erro ele vem da resolução do meu mecanismo de medida. Ah, professor, mas a régua tem 10 divisões aqui entre 4 e 5. Tá bom.
Eu só vou fazer isso, em vez de com centímetros, com 1 milímetro, ou com décimo de centímetro, o que for. Décimo de centímetro milímetro, tá? Desculpa. Em algum momento eu vou ter que truncar, eu vou ter que parar, né? Mesmo que eu volte com a gradezinha no fundo, com o plano de fundo, né? E dê zoom, ainda assim, em algum momento, eu não vou mais conseguir dizer se a ponta do prego está mais para a direita ou mais para a esquerda. Agora, com a gradezinha, deu para ver. Mas é que eu estou roubando, eu estou usando todo o zoom que o bloco de notas me dá, mais a gradezinha de fundo. Não é a régua, não é mais o nosso equipamento de medida. Nosso equipamento de medida era só o que estava em azul aqui nessa brincadeira. Tá? Então, aonde entra os termos probabilísticos que o livro fala tanto, né? Ele fala tão importante, dá tanta importância para isso. Bom, ele dá importância porque é importante mesmo, porque assim como no exemplo de que horas eram quando a gente começou a brincadeira, ou no exemplo da régua, se eu não tenho acesso, todos os algarismos aqui são, e aí a palavra mágica é equiprováveis. Esses algarismos todos têm a mesma probabilidade de estarem corretos, e nós não temos acesso a eles, por causa de uma limitação do sistema de medida. Então, o primeiro slide aqui da aula já está dizendo o seguinte: o valor verdadeiro do mensurando, né, da quantidade que você quer medir, você nunca vai conhecer. Você não sabia qual era o valor verdadeiro, que horas eram antes, exatamente, e não sabe depois de olhar para o relógio. Você sabe que horas são em termos probabilísticos. Você tem 8h24, mais ou menos 1 minuto. Então, todo mundo entre 8h23 e 8h25 está dentro. É equiprovável. Então, eu sei o melhor valor possível, 8h24, com a probabilidade disso estar entre, não nula, disso estar entre 8h23 e 8h25. Mas o melhor valor possível é 8h24. Então, esse 1 aqui diz para a gente quão próximo ou não o valor medido pode estar do valor verdadeiro. Então, como o valor verdadeiro eu nunca saberei, porque eu nunca vou conseguir chegar milésimo de segundo, décimo de milésimo, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, até saber exatamente qual é a hora, eu sempre vou ter uma largurinha aqui, uma incerteza. Se eu não sei o valor verdadeiro e o erro é a diferença entre o melhor valor possível e o valor verdadeiro, eu também não sei o erro, a não ser em termos de probabilidade. Quando eu digo que todos esses números aqui são equiprováveis, então eu estou fazendo uma hipótese a respeito da natureza. O processo é todo mundo tem a mesma probabilidade, por exemplo, é uma das hipóteses, e a partir daí eu consigo saber qual a probabilidade de estar dentro desse intervalo. É para isso que a probabilidade serve. Mas note, no processo de medida, para eu saber aqui o tamanho do prego, é a diferença entre a extremidade final do prego aqui, né? Qual o valor que eu leio aqui, com essa. Eu alinhei aqui? Não, né? Não tá alinhado com a origem da régua. Então, o mesmo problema que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. Então, você pode ver que só para saber o tamanho do prego, eu já tenho duas fontes de erro, que é alinhar a extremidade final do prego com algum risquinho da régua e alinhar a extremidade inicial do prego com outro risquinho da régua, no caso a origem aqui. Poderia começar do 1? Sim, aí ia ser 5 menos 1. Ok? O problema persiste. Então, erros se somam. E erros têm a natureza probabilística, porque todo mundo dentro do intervalo, se eu não consigo ir além, olha, 8h36 é alguma coisa. Eu não sei quanto é essa alguma coisa. Todo mundo entre 8h36, 00, e 8h36, 59 segundos, é um número tão bom quanto. Então, tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu não consigo ir além por causa da resolução do experimento, todo mundo dentro do intervalinho tem a mesma probabilidade de ocorrer. Se isso ficou claro, então a partir de agora a gente pode avançar e começar a estudar algumas coisas sobre probabilidade. A primeira é, geralmente, como eu já tinha adiantado, o erro total de uma medida, essa letrinha grega neta aqui, ele é um valor que
ele é resultado da soma de todos os erros elementares que podem acontecer. Então, o erro total é N1 mais N2 mais N3 mais todas as fontes de erro possíveis. No exemplo da medida do prego, são pelo menos duas, né? Que é a comparação das duas extremidades do prego com a régua. Ok? E aí, a gente tem que atribuir uma probabilidade para esses números aqui. E aí, se você for um estudante atento ao livro, ele introduz um conceito lá da probabilidade que nós vamos ter que falar um pouquinho sobre ele agora, que é a distribuição de probabilidades. O que é isso? Bom, no nível que a gente está interessado aqui, isso não vai ser não vai causar nenhuma dificuldade, tá? Imagina o seguinte: vocês já viram probabilidade, vocês já sabem probabilidade o suficiente para acompanhar a aula, tá? Não se preocupe. Se eu fizer um gráfico onde eu coloco aqui o conjunto dos resultados possíveis, tá? Para o lançamento de uma moeda. E aqui no eixo Y eu coloco as probabilidades. Quais são os resultados possíveis para o lançamento da moeda? Todo mundo sabe que os resultados possíveis para o lançamento de uma moeda são cara e coroa. Opa. Coroa e cara e coroa, tudo bem. E que se a moeda for honesta, você tem 50% de chance de obter cara numa medida e 50% de chance de obter coroa, tá? Então, uma das características disso é que a soma das probabilidades para todos os resultados possíveis tem que dar 1. Ou seja, isso aqui está normalizado, tá? Aí você vai lá e, se você fizer 3 lançamentos, obrigatoriamente você não vai obter 50%. Você vai ter ou 3 caras, ou 3 coroas, ou 2 de um e um do outro. Não vai dar 3. Mas se você fizer 30, é bem provável que você obtenha 14 e 16. E quanto mais lançamentos você fizer, mais a probabilidade medida, né, vai se aproximar desse valor 1,5 para uma moeda honesta. Tá? Então, o que a gente chama de distribuição de probabilidade é isso aqui. É como a probabilidade, os valores da probabilidade se distribuem com relação aos resultados possíveis. Vamos fazer um segundo exemplo, que também é bem parecido com esse, que é o exemplo do lançamento do dado. Então, de novo, se a gente fizesse estudo simplinho aqui, do conjunto dos resultados possíveis, né, no eixo X, e no eixo Y, eu coloco a probabilidade associada a cada um deles. Quais são os resultados possíveis para o dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual a probabilidade? Bom, para um dado honesto, né, a probabilidade é 1/6. E, de novo, se eu fizer somatório em I de PI, isso vai ser a probabilidade de tirar 1, mais a probabilidade de tirar 2, mais a probabilidade de tirar 6. Isso é 1/6 mais blá, 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 mais 1/6, que no final isso é 1. Ou seja, de novo, se eu somar as probabilidades associadas a todos os resultados possíveis, somando tem que dar 1. É uma característica, probabilidade, uma coisa normalizada, né? A 1, certo? Agora, nesses dois casos, primeiro, você não joga um dado e espera tirar um resultado cara como resultado possível. Você já sabe quais são os resultados possíveis de antemão. Aqui, se eu fosse medir o tamanho de um prego, a máquina que faz o prego é minha, é muito difícil imaginar que alguém espera que o tamanho do prego seja 1 quilômetro. Então, você já tem ideia do que vai sair lá. E é fácil, de antemão, você fazer uma modelagem de qual é a probabilidade das coisas acontecerem. Ok? Só que o tamanho do prego ele tem uma característica um pouco diferente. Qual é a característica? Qualquer número, aqui nesse caso, entre o 4 e o 5, poderia
ser o valor verdadeiro. O valor verdadeiro pode estar em qualquer lugar aqui. Então, a diferença é que enquanto o resultado do sorteio da moeda e do dado são valores discretos, só pode aparecer os números que eu circulei aqui, coloquei no papel, x é uma variável contínua. E aí, quando eu construo o eixo x aqui, o conjunto dos resultados possíveis, eu não tenho mais um conjunto discreto, mas eu tenho um intervalo. Então, o intervalo que a gente brincou ali era entre 4 e 5. E isso me dava um intervalinho fechado, vamos fazer aqui. E na nossa brincadeira, todo mundo aqui era equiprovável. Então, eu vou colocar se é equiprovável. Essa aqui é a probabilidade associada. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que o somatório em I de PI é igual a 1. Estamos ensinando, não seria probabilidade. Então, essa alturinha somada com essa alturinha, somada com essa alturinha, cada alturinha aqui é associada a um ponto possível, né? Isso significa, em outras palavras, dizer que esta área aqui vale 1. Né? A é igual a 1. Essa área aqui. Então, a área embaixo da curva está normalizada a 1. Ok? Só que agora, todos os resultados entre 4 e 5 são possíveis para o tamanho do prêmio. Ok? Muito bem. Então, agora, a gente vai ter que lidar com isso. Como que eu somo essas probabilidades? Lembrando que eu tenho uma probabilidade de errar a leitura da extremidade final e uma probabilidade de errar a leitura da extremidade inicial. Então, eu estou somando os erros, certo? Vou somar distribuições de probabilidade. A partir de agora, eu preciso sujar um pouquinho a mão, eu preciso assumir um modelo para minha distribuição de probabilidade. E o modelo que eu vou assumir é o mais simples possível, que é a distribuição caixinha de probabilidades, que é essa aqui. Tá? Então, eu vou fazer várias medidas do tamanho do prego, e se eu estiver sendo honesto, ora, eu acho que eu alinhei exatamente a extremidade do prego com a origem, mas ele está um pouquinho para a esquerda, ou 2 pouquinhos para a esquerda, 2 unidades, ou um pouquinho para a direita, ou 2 pouquinhos para a direita, e eu não consigo saber, porque eu estou no limite da precisão, o limite da resolução do que eu consigo fazer. Então, a minha modelagem está aqui, é uma variável ainda discreta, e que tem igual probabilidade de estar exatamente alinhado, uma unidade para trás, 2 unidades para trás, uma para frente e 2 para frente. Então, todos os outros valores têm probabilidade zero. Então, se eu tenho 5 resultados possíveis, né? 1 quinto, 0,2. Então, a probabilidade associada a cada um deles é 0,1, 0,2. Essa aqui é a famosa distribuição retangular de probabilidade para a variável discreta x. Tá? Agora eu acho que dá para entender o que o livro quis dizer com isso. Quando eu somo esta caixinha para a extremidade inicial com uma caixinha igual a essa para a extremidade final, o que eu obtenho? Bom, vamos chamar de y o resultado para a extremidade inicial e x para o final. Eu tenho que somar os resultados possíveis. Então, x pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e a mesma coisa para o y. Somando, vai de menos 2 a menos 2 dá menos 4, até mais 2. Com mais 2, mais 4. Então, os resultados possíveis para a soma vão de menos 4 até 4. Só que agora, olha o que acontece. O menos 4 e o mais 4 só aparecem uma vez. É menos 2 com menos 2, mais 2 com mais 2. Olha o zero quantas vezes aparece. Menos 3 com mais 3 dá 0. Desculpa, menos 1 com mais 1 dá 0. Menos 2 com mais 2 dá 0. Mais 2 com menos 2 dá 0. Tem 5 formas possíveis de ter 0. Enquanto eu só tenho uma forma possível de ter menos 4. Então, eu vou colocar aqui como y minúsculo o resultado da soma, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, e o número de vezes que ele apareceu. Então, o menos 4 apareceu uma vez, o menos 3 apareceu duas, o menos 2 apareceu 3, o menos 1, 4, 0, 5, e é simétrico para o caso positivo.
Então, agora eu faço a conta. Quantos são os resultados possíveis? Né? Aqui no lançamento da moeda, eram 2. Cara e coroa. Então, eu tenho 1 sobre o total, é a probabilidade, 1/2. Quantos são os resultados possíveis aqui? Menos 4 apareceu uma vez. O menos 3, este menos 3 é diferente desse. O que aconteceu aqui foi que x igual a menos 1 e y igual a menos 2. E o que aconteceu aqui é que é x igual a menos 2 e y igual a menos 1. São coisas diferentes. Então, o menos 3 apareceu 2 vezes. Então, quantos resultados possíveis já foram aqui? 3. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 10, 25. 1 dividido por 25, que é o total dos resultados da 0,04, 2 da 0,8 e por aí vai. Esses números que estão aqui são as probabilidades associadas aos resultados possíveis, ok? É quantas vezes o resultado aparece dividido pelo total de resultados possíveis, igual cara e coroa. Só que agora os resultados possíveis têm probabilidades diferentes de ocorrer, dada pelas multiplicidades que estão aqui. Então, olha só. Opa. A probabilidade de dar menos 4 é 0,04. A probabilidade de dar 0 é 0,2, 20%. Então, se eu graficar colocar no gráfico esses númerozinhos que estão aqui, frente ao conjunto de resultados possíveis, olha o que aconteceu. Aqui estão os pontos. Tá? A probabilidade de dar menos 5 é 0. A probabilidade de dar menos 4 é 5%, né? 0,04. A probabilidade de dar 0 é 20%. E a mesma coisa aqui. Então, não deixem o fato de que tem já a distribuição gaussiana embaixo aqui, esses pontinhos pequenininhos te enganar. Isso aqui é uma reta e isso aqui é uma reta. Se você passar uma reta aqui, você liga todos os pontinhos grandes e aqui também. Mas você veja que se aproximou dessa distribuição teórica aqui que eu vou falar na sequência, que é a distribuição gaussiana de probabilidades, tá? Ela teria a média 0 e desvio 2. Nós vamos estudar isso na sequência. Como eu falei que os erros se somam, e a gente fez agora, até aqui a brincadeira somando duas distribuições caixinhas, suponha que eu tenha mais uma fonte de erro, e eu vou modelar esse erro com outra distribuição caixinha. Então, eu vou somar, em vez de duas, eu vou somar 3 distribuições retangulares. Então, os resultados possíveis vão de menos 2, menos 2, menos 2 dá menos 6, até 2 mais 2 mais 2, mais 6. E aqui já está a tabela de multiplicidades. De novo, se eu colocar isso no gráfico, né, a probabilidade, eu teria que somar todo mundo aqui, e 1 sobre a somatório vai dar a probabilidade de dar menos 6. 19 sobre o somatório vai dar a probabilidade de dar 0. Faça essa continha, não confie em mim, verifica tudo, e você vai ver que agora está muito mais próximo da função gaussiana. Agora, com certeza, não é uma reta. Quanto mais erros eu somar, partindo de uma distribuição aleatória, uma distribuição de probabilidades do tipo caixinha, mais próximo dessa função gaussiana eu vou estar. Então, quais são as hipóteses? Primeira hipótese. A primeira hipótese é que eu só vou saber o valor verdadeiro em termos probabilísticos. Ele tem uma probabilidade de estar aqui nesse intervalo. Mas qual é a probabilidade? Bom, eu assumi que cada fonte de erro partir da coisa mais simples que a gente tem, que é todo mundo com a mesma probabilidade, e cheguei que, por causa da soma dos erros, né, os erros se somam, eu cheguei numa coisa que lembra muito a distribuição gaussiana. Então, essa é a justificativa para a gente partir, olha, os dados são gaussianos, eles vão seguir uma distribuição gaussiana de probabilidades, e a partir daí a gente consegue saber as probabilidades, não mais fazendo esse tipo de brincadeira, mas olhando a gaussiana em si. Então, daqui para frente a gente está assumindo que é gaussiana. Poderia não ser assim, existem outras distribuições. Poissoniano, por exemplo, é outra estatística. Já não é mais simétrica com relação ao valor médio. Mas a gaussiana é simétrica e ela é também conhecida como a distribuição normal, que é a distribuição que aparece mais, é a mais comum de aparecer. Por isso é um bom lugar para começar o estudo. Ok? Então, relembrando, os objetivos da teoria de erro, é obter o melhor valor possível a partir dos dados, e o segundo é obter certeza, os dois em termos probabilísticos.
Agora, quem é a probabilidade? É a probabilidade segundo a distribuição gaussiana de probabilidades. Agora, espero que essa frase tenha feito sentido, tá? Para a gente aqui, da porta do laboratório para dentro, o melhor valor possível, que é a melhor aproximação possível para o valor verdadeiro, é o valor médio. Então, qual é o valor médio? O valor médio está escrito aqui. Eu vou somar para uma variável x ou y, aqui o que for, todos os resultados possíveis e dividir pelo número total de resultados, isso vai me dar a média, ok? Então, essa seria o nosso combinado, a melhor aproximação possível para o valor verdadeiro, e se é gaussiano, assumindo que tudo segue a função de Gauss, para um número suficientemente grande de medidas, o valor médio e o valor verdadeiro vão estar próximos. Essa é a nossa hipótese de trabalho, lembra? O valor verdadeiro eu nunca saberei, mas quanto melhor for o meu processo de medida, melhor vai ser essa aproximação da média, ok? Muito bem. Se a gente já sabe, então, que tínhamos dois problemas, qual o melhor valor e qual a incerteza, o melhor valor é o valor médio de uma série de medidas, qual é a incerteza? Tá? Então, a incerteza ela precisa ser determinada a partir da medição. E também, como a grandeza experimental vem da medição, é uma aproximação, a incerteza também vai ser uma aproximação. Olha que bonito, eu não sei nem o valor verdadeiro, nem a incerteza, não sei exatamente, nem antes, nem depois do processo de medida. Mas o processo de medida me dá o melhor valor possível. A única... Ok? A única coisa que a gente vai assumir a respeito de certeza é que nós vamos dizer que a melhor aproximação para a incerteza estatística é o desvio padrão. Bom? Ele é um estimador, então existem outros, sim, mas ele é um estimador da dispersão dos dados com relação ao valor médio. O que eu quero dizer dispersão dos dados com relação ao valor médio? Eu quero dizer isso, exatamente isso aqui. Aqui está o valor médio, mas eu tenho valores aqui, 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 aqui. Então ele está levando em conta a posição, se eles estão muito longe e na média deu isso, ou se eles estão todos agrupadinhos e na média deu isso. É essa quantidade que o desvio padrão mede, tá? E essa dispersão ao redor do valor médio surge de processos tipo, num caso eu estou fazendo a medida, eu acho que eu coloquei o parafuso bem alinhadinho, mas ele está um pouquinho para a direita. Eu acho, na outra hora que eu coloquei o parafuso bem alinhadinho, mas ele está um pouquinho para a esquerda. Então, somando todo mundo, na média, esse erro, que eu não tenho acesso, por isso que eu acho que eu estou fazendo certo, e na verdade ele está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, somando todo mundo, isso se cancela. Essa é a hipótese, tá? Por isso que a gente diz que, olha, se fizer muitas medidas, o valor médio tende ao valor verdadeiro. Tá? Então, como surgiu isso, né? Como que eu faço essa medida da dispersão? Por que a fórmula tem essa complicaçãozinha aqui, né? Então, você olha assim e ela não tem uma cara tão amistosa. Então, suponha que eu queira medir uma certa variável e nessa medição eu tenho um conjunto de medidas I, né? A medida 1, a medida 2, a medida 10. E aqui o valor, né? X em metros. Então, essa é a primeira medida, essa é a segunda medida, essa é a terceira medida, essa é a quarta medida e assim por diante. E aí eu obtive um resultado, outro 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 resultado e outro resultado. Então, qual que é o valor médio? Né? Já que a melhor aproximação, né? O x melhor valor, a gente combinou que é o x médio. E o x médio, ele é o somatório
igual a 1 até n de xi sobre n. Então, qual que é o valor médio? Bom, o valor médio, somo todo mundo, vai dar uma reta, né? Eu vou graficar a reta aqui. Então, nesse caso, x é igual a x médio, que é esse valor aqui. Muito bem. Agora, suponha que você olhou para isso aqui, não gostou muito e fez um segundo conjunto de medidas tomando mais cuidado. Nesse segundo conjunto de medidas que você tomou mais cuidado, você obteve esses dados aqui. A mesma média. Então, eu vou chamar aqui x2 é igual a x médio 2, que também está aqui. Tá? Sobreposto. Então, aproximação aqui, o desenho ficou um embaixo do outro, mas suponha que as duas distribuições de resultados têm o mesmo valor médio, certo? E se eu perguntar para você qual que tem a maior dispersão, só usando o valor, o significado não técnico, né, da palavra dispersão, você já tem uma ideia. Olha, para os xizinhos em azul, todo mundo está perto do valor médio. Enquanto que para as bolinhas, todo mundo está também longe e as médias coincidem, certo? Então, como eu vou saber dar um número para dizer qual é a maior dispersão? Ah, professor, isso é muito fácil. É só eu pegar essa distância do ponto medido xi aqui. Esse aqui, no caso, é o x2. E eu calculo a diferença. Xi menos x médio. E isso vai me dar um número, e esse número é a dispersão. Vou pegar esta distância, somar com esta distância, que é o x1, aquele é o x2, somar com esta, com esta, com esta, com esta, e vocês entenderam já, né? Somar todas essas distâncias. Isso vai dar um número para mim. Eu não vou fazer desse exemplinho que eu criei, eu vou fazer uma coisa mais simples. Suponha que os seus dados sejam, você tirou, na prova 1, você tirou uma nota N1 igual a 6,0, na prova 2, você tirou uma nota 2 igual a 7,0, qual é a sua nota média? Você sabe calcular a média. A sua nota média, ela é somatório de I igual a 1 até 2 de NI sobre N total, que é 2, né? Isso vai ser 1 meio que multiplica 6 mais 7,0. Isso é 13 sobre 2, que é 6,5. Então, essa é a sua nota média. Agora, vamos fazer este somatório aqui. Tá? Então, para fazer esse somatório, o que vai ser? Xi vai ser N1 menos N médio, mais N2 menos N médio. Isso vale quanto? 6,0 menos 6,5 mais 7,0 menos 6,5. Isso vai dar menos 0,5 mais 0,5, que é zero redondo. E é óbvio que deu zero, né? Então, esse somatório aqui, que é somar as distâncias entre o valor I e o valor médio, somar para todo mundo, vai dar sempre zero. A reta média, aqui a média, o valor médio, ele é construído para que isso aconteça. Ele está equidistante de todo mundo, se você fizer a soma. Então, essa brincadeira não dá. E o problema é que surge esse sinal de menos aqui. Ok? Então, para se livrar do sinal de menos, o que as pessoas pensaram? Não, eu vou, para me livrar do sinal de menos, eu vou colocar um quadrado aqui. Então, eu vou fazer a soma de todo mundo e elevar ao quadrado. Bom, aí isso vai me dar menos 0,5 ao quadrado é mais 0,25, com mais 0,25 vai dar 0,5, deu um número. Muito bom. Então, esse estimador D aqui, eu vou dizer que é o xi, somatório em
somatório em I igual a 1 até N de xi menos x médio ao quadrado. Mas aí tem uma outra situação que eu preciso levar em conta para melhorar a cara desse estimador. E a situação é a seguinte: se você continuar tomando, você viu, olha, essas primeiras medidas aqui que eu fiz, em bolinhas estavam ruins, mas as segundas estão boas, então eu vou continuar fazendo. Fazendo medida, fazendo medida, fazendo medida, fazendo medida, fazendo medida, vou ter um monte delas. Vai chegar uma hora que, só por eu ter muito mais medidas na segunda população que na primeira, esse somatório aqui, eu estou somando cada vez mais termos todos positivos, né? Ele vai ficar do tamanho do somatório do primeiro, que são poucos pontos bem dispersos, comparativamente. Então, eu preciso colocar nesse estimador algo que leve em conta quantos pontos tem. Então, eu vou dividir isso por n, só para deixar isso na anotação do livro, eu vou colocar n maiúsculo, tá? Muito bem, então isso agora leva em conta o tamanho da população. Então, obviamente, aqui eu vou fazer, vai dar uma soma grande, mas dividido por n, um número grande de pontos, vai dar uma dispersão bem pequenininha. Ok, professor, só que se aqui a distância é 100 metros, quando você levar ao quadrado, você vai ficar com unidade metro quadrado. Então, isso tem um problema, né? Porque como assim você está medindo a dispersão do comprimento do parafuso e vai chegar a uma unidade de área no final, né, metro quadrado? Não faz sentido. Então, por isso, depois de fazer isso tudo, as pessoas vêm aqui e tiram a raiz, né? Então, eu precisei elevar ao quadrado para me livrar do problema do sinal, somo todo mundo, divido por n e tiro a raiz. Aí isso vai dar um número que tem a mesma unidade. No caso aqui, metros. Então, eu tenho um valor x médio em metros e um desvio em metros também. Tá? Então, tá igual ao desvio padrão? Não. Por que que não? O que que está faltando? Está faltando um termo que é colocado aqui, que é o menos 1. Agora está igual. Tá? E aí, isso chama de sigma ou desvio padrão. Então, é elevado ao quadrado para tirar esse sinal de menos. Tem a raiz quadrada depois, se você fazer a soma, para voltar para a unidade da grandeza que você tem. E o menos 1. O menos 1 é o seguinte: se você fizer n igual a 100, dividir por 100, dividir por 99, não faz tanta diferença assim, certo? Ele é colocado ali. Agora, se você em vez de fazer 100 medidas, você só teve tempo de fazer 10. Dividir por 10, dividir por 9, já vai dar uma diferença de, a grosso modo, 10%, certo? Se você só fez 3 medidas, dividir por 3, dividir por 2, dá uma diferença de uns 30%. Certo? Então, esse 1 está aqui para aumentar a sua dispersão se você fez poucos pontos. E, obviamente, a dispersão de uma única medida não existe, não é definida, esse denominador dá zero. Então, esse menos 1 está aqui para isso. Ele é um estimador, quer dizer que ele não veio de uma lei sagrada da física, tipo a conservação da energia, é um combinado que as pessoas usam. Se você tiver uma calculadora, ela vai ter lá, em algum lugar, uma calculadora científica, tem um sigma. Eu não sei o que ele está fazendo, não sei qual é o combinado dele. Então, para nós, aqui da porta para dentro, você sempre que precisar calcular o erro estatístico, ou o desvio padrão primeiro, né? Você vai precisar fazer essa continha inteira e mostrar tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, esse carinha, ele é o nosso estimador da dispersão em torno da média. Eu espero que esse exemplinho aqui tenha deixado claro por que na fórmula tem o quadrado, a raiz quadrada e o menos 1. Tá? A ideia geométrica é bem essa aqui, e se tiver dúvida, por favor, pergunte. Tá? Então, esse tipo de erro, lembrando, de onde que veio a probabilidade mesmo? Veio do fato de eu ter uma resolução finita em todos os equipamentos de medida, e a hora eu acho que está tudo certo e está um pouquinho para um lado, hora eu acho que está tudo certo e está um pouquinho para o outro. E isso é aleatório, são flutuações aleatórias que eu não tenho controle a respeito delas, tá? Se isso acontece dessa forma,
Se eu fizer um número muito grande de medidas, hora está para cima, hora está para baixo, hora está para mais, hora está para menos, na média se cancela e o valor médio tende ao valor verdadeiro. Isso é erro. Eu sempre faço a brincadeira do juiz de futebol. Se o juiz apita falta quando não era falta, mas ele apita igualmente para os dois lados, o juiz errou. Não era pênalti, ele deu, mas ele deu um para cada lado. Agora, se ele apita pênalti só para um lado, aí não é erro. Pelo menos não é erro aleatório, aí é sistemático. Ok? Então, se é aleatório, é um pouquinho. Uma hora vai errar para a direita, outra hora vai errar para a esquerda. No final do jogo, a atuação do juiz não influenciou no resultado. Pode ficar com essa imagem, ela é uma analogia, obviamente tem limitações, mas dá para ter a ideia. Se é aleatório, se distribui para os dois lados, num número muito grande de medidas, vai para zero. Quão disperso é, que é a segunda informação, sai daqui, da continha do desvio padrão. Tá? Agora, isso que a gente diz é um estimador. Eu poderia construir outros, mas esse é bom. Tá? Se não existe só erro aleatório, o que não é aleatório? É o sistemático. Então, se você for olhar lá no livro, ele vai separar, o livro do rolo, os erros num processo de medida nessas duas categorias mesmo. O que é o erro aleatório ou estatístico? O erro aleatório, ele é todo aquele que, se você fizer muitas medidas, vai para zero. Então, no exemplo que a gente tinha aqui, olha só. Aqui está o valor médio. E eu fiz muitas medidas. Uma hora a medida foi essa, outra hora a medida foi essa. Olha, a diferença entre o valor verdadeiro e esse ponto é bem grande na nossa escala aqui. Desse ponto para esse é bem grande. Então, esse é um erro estatístico bem grande. Né? Se você for somar todo mundo, olha a dispersão como é grande. Mas se eu fizer muitas medidas, essa tende a cancelar com essa, e o valor médio tende ao verdadeiro. Então, o erro aleatório é todo erro que, se eu fizer muitas medidas, ele vai para zero. Se eu fizer muitas medidas e o erro continuar ali, aí ele não é aleatório, ele é sistemático. A resolução da régua que eu mostrei para vocês aqui, ou do cronômetro, né? Olha só, menor divisão da escala, esse aqui é um erro sistemático. Eu posso olhar quantas vezes eu quiser para o relógio aqui do computador, e eu sempre vou ter o erro de 1 na última casa. Ok? Então, isso é um erro intrínseco ao meu sistema de medidas, eu não tenho como me livrar dele. Tá bom? Então, não importa quantas medições eu fizer usando essa régua e esse prego, eu sempre vou ter esse erro de 1 aqui. Ou de meio. Se você conseguir saber se a ponta do prego está mais para cá, digamos que fosse essa situação aqui. Ah, professor, alinha direito o prego aí, vai bem no comecinho. Tá, então o prego acabou aqui. Então você teria um intervalinho de meio só, né? Cadê? Não. Teria só um intervalinho de meio. Então isso aqui seria metade da menor divisão da escala. Ainda assim, eu posso fazer todas as medidas que eu quiser e esse erro vai estar sempre lá. Então, erro que diminui conforme eu aumento o número de medidas é aleatório, o que não diminui é o sistemático. Tá? Para saber qual é o sistemático, na régua, é exatamente isso que eu falei. Você consegue dizer se está mais para a direita ou mais para a esquerda na menor divisão da escala? Se sim, então é metade da menor divisão. Se não, é a menor divisão. Você é que vai me dizer lá naquela medida, naquela hora, com o seu óculos, com a sua régua, que pode estar boa ou não, vai me dizer se deu para fazer metade da menor divisão ou a menor divisão. Tá? Fontes de erros sistemáticos. Instrumentais, resolução da régua. Ambiental, estava muito quente, a régua dilatou. Observacional, você leu um número errado. Sistemático teórico, você aproximou G por 10 em algum lugar para fazer a conta, e aí você quer determinar a velocidade de queda, mas na sua continha você fez G igual a 10. Ou você está medindo uma área, mas você usou π igual a 3,14, e a gente sabe que isso é uma aproximação. Tá?
Tecnicamente, se você está usando um sistema de medida mais complicado do que uma régua, como, por exemplo, um multímetro, você vai usar no laboratório de eletromagnetismo, você tem que olhar no manual. Então, o manual do equipamento de medida é tão importante quanto o próprio equipamento de medida e diz para você qual é o erro que aquele equipamento tem junto com ele, tá? Então, sempre que precisar, a gente vai olhar no manual, caso a caso, tá? E aí, o nosso combinado, por enquanto a gente vai deixar assim, é que os erros estatísticos vai ser definido dessa forma, tá? Se você está fazendo o cálculo de uma média, o erro estatístico associado à média é o desvio padrão dividido por raiz de n. Tá bom? Isso aqui, por enquanto, eu só vou dizer que é, e lá na aula de propagação de erros a gente vai ver por que é assim, tá? Então, o desvio padrão é esse monstrinho que a gente acabou de calcular, e o erro estatístico, então, não é o desvio padrão, mas é o desvio padrão dividido pela raiz do número total de medidas. E o erro total, ele é a soma do erro estatístico com o sistemático, só que essa soma é a famosa soma em quadratura, né? Eu vou pegar o erro estatístico, que está aqui, elevar ao quadrado, e somar com o quadrado do erro sistemático e tirar a raiz. Erros se somam em quadratura. E isso também a gente vai mostrar lá na aula de propagação de erros. Por enquanto, isso é o nosso combinado. Como que eu calculo o erro estatístico? Assim, onde esse é o desvio padrão que a gente viu de onde que sai. Como que eu calculo o erro total? Assim, da onde que sai o erro sistemático? Do seu equipamento de medida, do manual, ou se é a régua ou o cronômetro, você vai me dizer se é a menor divisão de escala, metade da menor divisão, todas essas informações têm que ser dadas, tá? E aí agora a gente entra numa discussãozinha muito interessante e que a gente tem que, por outro lado, tomar muito cuidado, que as duas palavras existem na língua portuguesa, tá? As duas palavras significam, na língua portuguesa, mais ou menos a mesma coisa, mas na linguagem técnica, não, tá? Que é precisão e exatidão. A gente sempre diz, é mais preciso, é mais exato e vice-versa. E as duas palavras significam necessariamente erro pequeno. Mas então qual a diferença? Precisão é um conceito qualitativo para caracterizar resultados de erro estatístico pequeno. Então, preciso é quando todas as medidas que você faz concordam entre si, ok? Você está fazendo uma medida, 10 medidas, 20 medidas e todas elas são muito parecidas, se não iguais. A gente diz que a gente tem uma boa reprodutibilidade, ou seja, você tem um sistema onde todas as medidas concordam entre si, o erro estatístico é pequeno, é um sistema muito preciso, equipamento preciso, né? Grande precisão, é obviamente um equipamento mais caro. Exatidão também significa erro pequeno, mas significa erro total pequeno. Então, é só isso. Exatidão ou acurácia, né, uma medida acurada, significa erro total pequeno. Uma medida precisa, um sistema de medida preciso, significa que o erro estatístico é pequeno, ou seja, os valores medidos concordam entre si. A dispersão vai ser bem pequena, nesse caso. Tá? Vamos olhar isso com mais detalhe. Então, os exemplinhos aqui resolvem esse problema para nós. Tá? Nesses casos aqui, é preciso? É exato? Eu gosto mais da palavra exata do que da palavra acurada, tá? Suponha que você sabe por algum motivo o valor verdadeiro, tá? Nesse caso aqui, o valor médio está muito próximo do valor verdadeiro. E essa diferença é o erro total. Então, se o erro total é pequeno, a exatidão é boa. Então, nesse caso aqui, é acurado, é exato. Porém, olha o tamanho da dispersão. É bem grande, então é exato, mas é impreciso. O que significa mesmo? É exato, o erro total é pequeno. É impreciso, porque a dispersão é grande, o erro estatístico é grande. Na média, o valor médio vai para o verdadeiro e o erro total é pequeno. Ok, e esse caso aqui?
Esse caso aqui é o contrário, eu tenho muitas medidas, mas todas elas concordam entre si dentro da largura do ponto. Então a dispersão aqui é zero, né? YI igual ao médio. Então a primeira prova você tirou 2, tirou 6, na segunda tirou 6, na terceira tirou 6, e qual que é a dispersão? É zero. Todas as medidas concordam entre si. Se o erro estatístico é zero, a precisão é muito boa. Só que olha qual é o valor verdadeiro. Sei lá, a média era 7, e você tirou 6 em todas. Então, o erro estatístico, aqui nesse caso, é grande, o erro sistemático, né? Então, é preciso, porque o erro estatístico é pequeno, mas não é exato, porque o erro total é grande. A diferença entre o valor médio e o verdadeiro deu bem grandona. Então, aqui é preciso, mas não é exato, e aqui é exato, mas não é preciso. Tá? Mais dois exemplos. Aqui também é exato, porque o erro total é pequeno, mas a dispersão é grande, então não é preciso. E aqui é relativamente preciso, né? Tem uma dispersãozinha aqui, mas não é tão grande, só que é bem pouco exato, né? Porque o erro total é bem grandão. Bom? E agora, já que a gente já criou o intervalinho, já viu qual é o intervalinho possível do conjunto de resultados, eu gostaria de saber um pouquinho mais a respeito, né, da probabilidade do valor verdadeiro estar presente, né? Aonde que está o valor verdadeiro? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou assumir, por tudo que a gente já falou até aqui, que se eu tenho n fontes de erro, mesmo que eu comece com uma distribuição quadrada, né, toda feia, retangular aqui, eu vou parar somando todos eles em algo que é muito próximo da distribuição gaussiana. Então, eu vou assumir que isso é verdade. Daqui para frente é a nossa hipótese de trabalho, é gaussiano. Tá? Quem é a função de Gauss mesmo? Está chegando a hora da gente ver quem é a função de Gauss. Então, para dados, né? Qual é a distribuição gaussiana de probabilidades? Ai, fiz errado. Agora sim. Então, quem é a função gaussiana? A forma matemática, o G de Gauss, né, de Y, ela é 1 sobre 2π sigma raiz exponencial a xi, desculpa, estou usando y, yi menos y médio ao quadrado sobre sigma menos quadrado. Tá? Ela não é tão bonita de olhar assim, né? Tem uma exponencial com esse quadrado, esse sigma. Vamos dar uma olhadinha em mais detalhe. Ela tem dois parâmetros. Eu poderia ter escrito g da variável y, ponto e vírgula, y médio e sigma, onde esses aqui são os parâmetros. Também é comum representar o y médio por esse mizinho aqui, que é a letra mi, né, o m em grego, nessa perninha, parece um uzinho com essa perninha a mais aqui. Isso é, obviamente, o valor médio. E o outro parâmetro da distribuição gaussiana é o, você já sabe, é o desvio padrão, certo? Então, vamos fatorar aqui, separar a análise dessa função, acho que vale a pena a gente gastar uma energia fazendo isso, em dois termos. Porque aqui depende da variável y e aqui não depende da variável y. Então, suponha, eu posso até tirar esse i aqui, é só y mesmo. Suponha que você esteja... qual que é o ponto especial aqui nessa história? O ponto especial é quando... Vamos analisar primeiro o ponto y igual a y médio.
Se eu estiver exatamente na média, o que acontece? Se eu estou exatamente na média, exponencial, como é que fica? Exponencial de menos y médio quadrado sobre sigma ao quadrado. Mas isso aqui, se um é igual ao outro, esse número aqui vai dar zero. E o e elevado a zero, isso vale 1. Então, esse ponto, ele é um ponto muito importante. Por quê? Porque, nesse caso, a segunda parte da função gaussiana exponencial vale 1 exatamente. Então, nesse caso, o g, continua com a mesma cor, g de y igual ao y médio, ele é simplesmente 1 sobre 2π sigma ao quadrado, raiz. Quem está aqui? O desvio padrão. E isso aqui diz o seguinte, nesse ponto, y igual a y médio, a altura da função é inversa, você pode até escrever assim, 1 sobre raiz de 2π sigma, é o inverso do desvio padrão. Então, quanto maior o desvio padrão, menor a altura da função nesse ponto, y igual a y médio, e quanto menor o desvio padrão, maior a altura da função nesse ponto. Ok? Vamos fazer um gráfico. Aqui está a variável y, e eu vou selecionar aqui um ponto especial. E aqui está o ponto especial. Qual que é o ponto especial? Y igual ao y médio. Nesse ponto, a gente viu que quanto maior for o desvio padrão, menor é a altura. Quanto menor o desvio padrão, maior é a altura. Vamos supor que a altura esteja aqui. Agora, eu vou olhar valores, vou colocar em outra cor aqui, azul, valores quando é diferente do valor médio. O que acontece? Qual que era o argumento da exponencial mesmo? Menos y médio ao quadrado sobre sigma ao quadrado. Eu vou chamar isso tudo aqui de menos e. Tá? E aí, significa que se essa é a minha exponencial, então eu acabei ficando com exponencial de menos e. Vocês lembram do gráfico da função exponencial de menos e? Ou e a menos x? Bom, isso é 1 sobre exponencial de z, né? Como que é o exponencial de z? Bom, o gráfico e a x, ele faz isso aqui, né? Com relação a... Então, quanto é 1 sobre isso? Bom, quando o e a x for pequeno, isso é grande, quando o e a x for grande, isso é pequeno. Então, ele vai assintoticamente a zero, né? Teria o valor zero. Então, o e a menos e, né, 1 sobre e a z, vai a zero. Quando o z for grande, isso vai para zero. Mas quem é z? Z é y menos y médio. Então, o z vai ser grande quando a variável y estiver longe do valor médio. Certo? Só que, vamos olhar um pouquinho mais em detalhe. Tem esse 2 aqui. Então, não importa, por causa do quadrado, se o y vai ser maior que o valor médio ou se o y vai ser menor do que o valor médio. Só importa que ele não seja igual. Se essa diferença for grande, porque ele é muito maior ou muito menor, não importa. Tá? Ela vai quadraticamente, ela vai mais rápido do que se fosse 1, por causa que é o quadrado, a diferença aumenta. E, além disso, para valores muito grandes, né? Valores maiores, esse quadrado dá um jeitão de parábola virada para baixo, só que vai assintoticamente, né, por causa da função exponencial, a zero, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, se esse aqui é o valor y igual ao valor máximo, longe, para pontos muito longe do y igual ao y médio, né,
Para pontos muito longe da média, a gaussiana vai para zero, assintoticamente a zero. Tanto para pontos positivos, quanto para valores negativos. Tá? Ela vai assintoticamente a zero. Ela nunca é zero, mas é muito próxima. Tá? Por causa da natureza da função exponencial. E a menos x. E para valores próximos, isso tem a cara de uma parábola, né? Porque ao quadrado, número menor que 1 é menor ainda. Então, isso, somando tudo, essas duas características, né? Leva você a ter uma função, acho que eu vou até apagar isso aqui e desenhar ela inteira. Não, não vai ficar bom, tá? Nunca vai ficar simétrico e bonitinho igual o que o livro tem. Mas seria isso. Para valores próximos do valor médio, a função gaussiana lembra uma parábola virada para baixo. Tá? E para valores muito longe do valor médio, y igual a y médio, o argumento da exponencial fica grande e isso vai rapidamente a zero. Assintoticamente a zero, porque é o argumento da exponencial. Tá? Então, é isso que fazem os dois parâmetros da gaussiana. O valor médio diz aonde é o pico, aonde que é o valor máximo, e a largura, o desvio padrão, diz qual é a altura máxima. E aqui também tenho essa largura aqui está associada ao desvio padrão também. Tá? Então, o valor médio e o desvio padrão. Como esse gráfico não é um gráfico tão bonitinho para desenhar na mão, eu trouxe pronto. Tá? Vamos olhar para ele aqui. Bom? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho três gaussianas, a curva preta, a curva vermelha e a curva azul. As três têm a mesma média, 4,92. Por quê? Porque eu quis, o número que eu chutei. Tá? E o que, que muda? Muda o desvio. Tá? Então, a curva sólida preta está mais ou menos no meio. A média é 4,92, é um pouquinho abaixo de 5. E o desvio é também um número aqui qualquer, eu coloquei 4 casas, não devia, né? Não precisava, 0,2387. Tá? Então, comparado com os outros dois, esse número está mais ou menos no meio. A curva vermelha também tem a mesma média, mas o desvio é 0,1. E a curva azul também tem a mesma média, mas o desvio é 0,5. Olha o que acontece. Como o valor médio é o mesmo para os três, o ponto no qual a altura da função gaussiana é máxima é o mesmo para os três. Só que, comparativamente, olha a curva vermelha. O desvio é pequeno, é menor do que 0,23. Então, isso aqui, como chamar atenção, está dividido pelo desvio ao quadrado dentro do exponencial, a diferença importa menos, porque eu tenho que dividir por um número pequeno aqui. Okay? Então, não é só quão longe eu estou do valor médio, é quão longe eu estou do valor médio dividido pelo desvio daquela população. Então, para o caso que o desvio padrão é pequeno, olha só, está todo mundo aqui próximo do valor médio. Não é zero a probabilidade de estar aqui para mais para frente, mas é muito pequeno, tanto que nem aparece no gráfico. Por que não é zero? Porque a gente está trabalhando com um exponencial, então ela vai a zero assintoticamente, a zero só no infinito. Zero redondo, só no infinito. Olha a curva azul. A curva azul, o desvio padrão é grande. Então, o valor médio é o mesmo, mas conforme eu me afasto do valor médio, ela vai a zero mais lentamente. Por quê? Porque o quanto está longe do valor médio está sendo dividido por um número grande. Então, essa exponencial aqui, aí, o argumento ainda é pequeno. Então, não deu tempo de zerar ainda. Então, ainda tem probabilidade não nula aqui. Para esse caso aqui, olha só como que interpreta esse gráfico. Esse valor médio e essas três populações, com dispersões diferentes. Se eu perguntar, olha, a função gaussiana te dá probabilidade. Note, você já deve ter se perguntado, tem a mesma área embaixo das três curvas? Sim, tem a mesma área embaixo das três curvas. A área embaixo da curva vermelha, a área embaixo da curva preta e a área embaixo da curva azul. Se você somar de menos a mais infinito, a área é 1. Ok? A probabilidade é a área embaixo da curva. Só que agora eu quero olhar a probabilidade no intervalo. Por exemplo, qual a probabilidade do valor verdadeiro ser um número maior do que 6? Para a curva em azul, que o desvio padrão a dispersão é grande, eu tenho uma areazinha bem pequenininha aqui. Para as outras duas, teoricamente, não é zero, mas é muito próximo, nem aparece no gráfico. Agora,
olha só, imagina que eu quero saber qual é a probabilidade de estar entre 4,9, então vamos pegar de 4,5 até 5,5. De novo, é a área embaixo da curva, certo? Então, a probabilidade de, segundo a distribuição que tem uma dispersão pequena, de que esteja entre 4,5 e 5,5 é quase todo mundo. Está quase todo mundo ali, porque a dispersão é baixa. Então, a probabilidade do valor verdadeiro, uma vez que eu assumi que a probabilidade é dada pela gaussiana, é bem alta. Ok? Quanto bem alta, professor? Integra a função gaussiana nesses limites. Ok? A probabilidade para a curva preta, ela é alta, mas ainda tem um pouquinho aqui que você consegue ver de probabilidade que o valor verdadeiro esteja fora desse intervalo. Qual probabilidade? Quanto por cento? Integra a função gaussiana dentro dos limites que você quer. Ok? Só que, para nossa sorte, aqui no curso, nós não vamos precisar, e na verdade tem uma razão para isso, é que a função gaussiana só tem integral definida de menos a mais infinito, só tem integral possível de ser calculada analiticamente de menos a mais infinito. Fora isso, eu tenho que fazer métodos numéricos. Então, esses valores já são conhecidos, já são tabelados, tá? Então, eu vou chamar uma coisa de intervalo de confiança, que é o valor verdadeiro tem um nível de confiança P de estar entre o valor médio mais um desvio padrão e o valor médio menos o desvio padrão. Então, aqui, S pode ser 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigmas, tá? Então, se eu fizer a área que está embaixo da curva aqui para valor médio menos um desvio padrão até o valor médio mais um desvio padrão, para essa distribuição aqui que começa em 100 e tem o desvio padrão 15, então vai de 85 a 115, essa área aqui é 68,26% do total. Da área, lembrando que a área total é 1. Tá? Se eu somar de menos 2 desvio padrão, então de 70 a 130, aí a probabilidade do valor verdadeiro estar aqui vai ser 68 mais 13 mais 13. Ou seja, se eu aumento o intervalo, a probabilidade de ter o valor verdadeiro aumenta. Ok? Mas eu estou aumentando o intervalo. Então, às vezes, eu quero ter certeza absoluta de que eu vou encontrar a pessoa. Então, a pessoa está na cidade. Mas eu tenho que procurar a cidade inteira. Ou, às vezes, eu quero ter, em vez de ter 100% de certeza que a pessoa está na cidade, eu quero ter 68% de certeza que ela está na casa dela. É mais fácil procurar só na casa. E como vocês viram, a função gaussiana nos favorece porque próximo do valor médio, a probabilidade aumenta. Tá? É simétrico, e aí esses numerozinhos todos aqui são calculados como a área embaixo da curva para o intervalo. É uma integração numérica que te dá essa distribuiçãozinha, esses resultadinhos aqui. Ok? Então é para isso que a função gaussiana serve. É, de certa forma, igual àquela brincadeirinha que eu fiz lá no comecinho da aula, de, olha, qual é o valor para cara, qual a probabilidade para coroa, só que aí a variável passou a ser contínua, então a área embaixo da curva, em vez de ser uma reta, é um sino, né, também chamado, né, distribuição de forma de sino virado para baixo, e eu tenho que integrar nesses limites. Já falamos tudo de função gaussiana que vocês precisavam saber nesse momento. O resto, por que disso, das teorias das probabilidades, dos axiomas, aí fora do horário de aula a gente pode conversar ou indicar, depende do nível de sofisticação das perguntas que você tiver, ok? Mas deixar bem claro, a história não acaba aqui, ela só começa aqui, tá bom? Então, a partir de agora, para fechar a aula, a gente vai para a parte dos algarismos significativos, né? Lembra que lá no começo eu falei, tá, vou começar a medir aqui, se eu puder ir dando zoom, dando zoom, dando zoom, eu vou ter algumas casas de acesso, mas mesmo assim uma hora eu paro, ok? Então, do experimento de medida, né, do aparato de medida, só alguns algarismos têm significado físico. Mas, se eu fizer uma média, né, a gente diz que dissemos que o melhor valor possível para o valor verdadeiro é a média, é uma divisão. Então, quando eu fizer uma divisão, eu vou ter muitos números, né? Vão surgir muitas casas depois da vírgula, se você quiser olhar dessa forma.
Então, veja bem, 10 dividido por 3 já deu infinitas casas. Quantos algarismos ali têm significado físico e quantos não têm? Algarismos surgirão simplesmente por causa que tem uma divisão, ou tem uma raiz quadrada, ou do cálculo de alguma coisa que você fez lá. Vai surgir um monte de algarismos no visor da sua calculadora. Quantos têm significado físico? Tá? Então, implícito na pergunta o que é algarismo significativo? Bom, algarismo significativo é aquele que tem significado físico. Tá, e daí? O que é significado físico? Lembra do primeiro exemplo? Quando fui ver a hora? Eu tinha dito para vocês que todos esses números aqui de 00 até 59 tinham a mesma probabilidade de estar certo. Se eu olhar para o cronômetro agora, isso ainda é válido? Qual é o segundo aqui? Sei lá, vir 9, vir 1 aqui depois do 7, 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, é tão provável quanto vir 0. Tá? O 00 é tão bom quanto 59, então eles são equiprováveis. Eles não têm significado físico algum, ok? Mas se por outro lado eu souber que o algarismo tem alguma chance de estar certo maior do que todos os outros, aí ele tem significado físico. Tá? Então a gente vai partir disso. Eu tenho 68% de que o valor verdadeiro esteja entre o valor médio, que para esse caso é 100, menos um desvio padrão, que para esse caso é 15, até o valor médio mais um desvio padrão. E a partir daí eu vou construir, vou olhar e ver quem tem maior probabilidade de estar certo, ok? Seguindo que algarismo significativo é um número que pode ser entendido como aquele em que cada algarismo tem individualmente um significado, ou seja, a probabilidade dele ocorrer é maior do que ele ser 100% aleatório, tá? Então, vamos olhar como isso se reflete quando eu escrevo um número. 0 à esquerda não tem significado físico. Se isso aqui tivesse dado em metros, por exemplo, eu poderia assumir com 3 deles, simplesmente passando de metros para milímetros. Ok? Se isso tiver dado em quilômetros, eu removo 3 deles se eu passar de quilômetro para metro. Então, isso não é 0 à esquerda, não é não tem significado físico, simplesmente quer dizer que a unidade que você está usando aqui pode não ser a unidade adequada. Só mexer na unidade que eu mexo, na posição da vírgula, esses zeros somem. Não tem significado físico. Aí, a partir daí, eu começo a obter números, né? E eu tenho uma quantidade x, y, aqui até o w, com significado físico, e o resto é lixo, que surgiu lá numa divisão na sua calculadora, que você não deve, não é que não pode, não é indicado, não deve escrever, não pode escrever, está errado escrever, tá? Porque eles não têm significado físico. Se você escreve para deixar claro isso, tá? Eu vou escrever A igual a 1 ou A igual a 1,0, isso são coisas bem diferentes. Aqui eu estou dizendo que eu não faço a menor ideia de qual o número que vem depois. Aqui eu estou dizendo para você que eu sei que é 0. Obviamente, aumentar, caminhar aqui, se eu quiser ter 5 dígitos aqui de significado físico, obviamente o equipamento de medida aqui vai ser muito melhor e a pessoa que fez a medida também é muito mais qualificada. E isso, obviamente, equipamento e tempo, vai fazer muito mais medidas. Tudo isso significa dinheiro. Quando você estiver na indústria, quando estiver no exercício profissional, saber o que o seu equipamento de medida é capaz de fazer e conseguir fazer uma medida dessas aqui é muito mais caro, com certeza, do que fazer essa medida aqui. Tá? E aí a função do engenheiro, da engenheira é dizer, olha, preciso desse equipamento de medida importado, que a manutenção é cara, precisa de um operador qualificado, ou o que a gente já faz aqui normalmente já dá certo. Às vezes não existe nem importado, a pessoa tem que desenvolver por conta própria um equipamento dedicado a fazer aquilo. Depende de qual é o seu problema lá no exercício profissional, tá? Mas tenha em mente, esse número é muito diferente deste número. Os dois são 1. Mas esse é 1, esse é 1,0000. Isso aqui é muito mais caro do ponto de vista de tempo, dinheiro, recurso,
equipamento. Quem decide se vai precisar disso aqui ou não? Você, na hora lá do seu exercício profissional. Ou alguém da equipe. Mas é função da equipe saber isso. Bom? Então, o equipamento já está lá, as medidas já foram feitas, já calculou a média, já calculou o desvio padrão, chegou no valor médio, quantos algarismos significativos ele tem. Então, lembrando, dentro do intervalinho aqui de um sigma, né, valor médio, mais ou menos um desvio padrão, 68%. Suponha que você tem esse resultado aqui. O valor médio foi 73,6 e o desvio padrão foi 1,2. Então, se eu calcular o intervalo a 3 sigma, é 3 vezes o desvio padrão. Então, 3 vezes 1,2 é 3,6. 73,6 menos 3,6 vai dar 70. E 73,6 mais 3,6 vai dar 77,2. Então, 3 vezes o desvio padrão, eu estou indo desde aqui, 1, 2, 3, desde aqui até aqui. Eu estou pegando 99 aproximadamente, 0,7% da área embaixo da curva gaussiana. Tá? Então, eu tenho 99,7% de certeza de que está no intervalo valor médio menos 3 vezes o desvio padrão até o valor médio mais 3 vezes o desvio padrão. O livro chama isso, convenciona isso como sendo o limite superior do erro, 3 vezes o desvio padrão. Ah, professor, mas você mostrou para a gente que tinha o erro sistemático, então é 3 vezes o erro total. Suponha que não tem erro sistemático na nossa brincadeira aqui, só para analisar o impacto da dispersão. Ok? Agora vamos olhar para os algarismos significativos. Né? Então, o que diz? Diz que tem 99,7% de chance do valor verdadeiro estar dentro do intervalo. E eu pergunto para você, qual a probabilidade do primeiro algarismo aqui ser 6? É 0? Zero redondo não é, né? Mas qual que é a probabilidade? Se é gaussiano, né? Então eu tenho que repartir o que sobrou da probabilidade. A probabilidade virou a área embaixo da curva, certo? Então eu tenho que repartir aquele 0,3% em 0,15 aqui, e 0,15 aqui, 13, 15, não importa, é isso aqui, esses numerozinhos aqui. Então eu tenho 0,15%, 0,13% de chance do valor verdadeiro ser menor. Tá para cá, né? Então significa que eu tenho 0,15% de que esse número não seja 7, seja 6. Significa que o 7 tem uma probabilidade muito grande de estar correto. Até porque quando eu somo 3 sigma, o primeiro algarismo aqui no valor ainda é o 7. Qual a probabilidade do número que está aqui ser maior do que 77,2? 0,15%. Então, espero ter ficado claro que o 7 é 7 com quase certeza absoluta. Sobrou 0,15% de chance desse número ser 6. Então, o 7 tem sim muito significado físico, eu devo escrever. Para o 3, qual é a probabilidade daqui ser 9, por exemplo? A probabilidade de ser 9, 69, é essa que está aqui. Então, tem uma probabilidade muito pequena de que esse número aqui seja 9, ou que seja maior que 7, seja 8, por causa disso aqui. Né? A probabilidade de ser maior que 77 também é muito pequena, né? 0,15. Então, o 3 tem sim significado físico, embora tenham aparecido no conjunto 70, 71, 72, 73, 74. O 78 e 79, né, praticamente não aparecem. Então, o 3 tem significado físico e eu devo escrevê-lo. Para o 6, a mesma coisa. Ainda tem um pouquinho de significado físico. Tá? Por quê? Bom, porque ele aparece mais. Tá? Olha só, o primeiro algarismo é 7 com quase certeza. Muito pequena que o algarismo... Existe uma probabilidade muito pequena que o algarismo correto seja 6. O segundo é quase com certeza um dos números de 0 a 7. Por quê? Porque apareceu muito pouco aqui. Não apareceu 8 e 9. Nem desse lado, nem desse. Então, também. O terceiro algarismo pode ser qualquer um, mas a probabilidade é um pouco maior que ele seja próximo de 6. Por quê? Porque os valores vão ficar mais centrados aqui. Então, eu ainda posso escrever.
apareceu mais o 0, o 1 do que os outros. Então eu ainda escrevo. Assim, quando lá da conta se você fizer, se a continha ia chegar no valor 73,64, o 4 eu não posso escrever. Porque o 4 eu não sei absolutamente nada sobre ele. A média deu 73,64, mas o 4 eu não posso escrever porque eu não tenho nenhuma informação a respeito dessa casa. É a mesma coisa que olhar para a hora. Eu não tenho nenhuma informação a respeito do segundo. Então, por causa disso, eu não escrevo 4. Tá? E quando eu calculo o desvio padrão, vai dar lá 1,23. O 3 eu também não posso escrever. Se eu não sei qual é o que vem aqui, eu não sei quem é que vem aqui. Tá? Vai ter regras, eu já vou chegar de como escrever a incerteza. Mas isso na sequência, tá? Eu não escrevo 3, eu estou dizendo que eu não vou escrever porque ele é correspondente ao 4 e eu não sei quem é o 4. Ou seja, dezena de centímetros, centímetro. Eu não tenho acesso à casa de centímetros, então não posso ter o erro na casa de centímetros. Não tem nada a ver com a vírgula, tá? Eu poderia trocar metro por centímetro e esse número aqui mudaria completamente. Tá bom? É a quantidade de algarismos significativos. A vírgula, se eu passasse essa unidade de metro para centímetro, a vírgula está em outro lugar, certo? Então, eu escrevo 76,3,26 porque todos eles aqui, o 7 muita, o 3 mais ou menos e o 6 só um pouquinho, têm maior probabilidade de estar correto do que qualquer número. Qual a probabilidade de um número qualquer de ocorrer aqui depois do zero, né, aqui nessa casa? 10%. Eu tenho 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se todos são equiprováveis, a probabilidade de um deles ocorrer aleatoriamente é 10%. Então, resumindo, o algarismo significativo é todo aquele que no processo de medida, depois de fazer essa análise, essa brincadeira aqui, diz que aquele algarismo que apareceu na resposta é mais provável do que 10%, porque 10% já está aleatório. Tá? Todo mundo ali, aleatoriamente, teria uma chance de pelo menos 10% de estar correto. Tá? Então, agora, uma outra coisa existe uma regrinha para incerteza padrão. Tá? Lembrando que incerteza é a probabilidade, se eu começar a escrever muitos números aqui, eu já vou estar pensando na incerteza da incerteza. Isso não é útil, não é prático. Então, convencionou-se, tá? Isso não é a lei da conservação da energia, é uma convenção. A incerteza padrão deve obrigatoriamente, se não está errado, ser dada com dois algarismos quando o primeiro algarismo da incerteza for 1 ou 2, e a incerteza pode ser dada com 1 ou 2 algarismos quando o primeiro for maior que 3, for 3 ou maior. Tá? E a outra regra é o resultado final para o y verdadeiro, o melhor valor, né, deve ter o mesmo número de casas decimais que a incerteza, ou seja, deve acabar, né? Tem essa correspondência aqui, né? 73,6, 1,2. Ok? Tem mais 1000, né? Não importa. 7 bilhões, 800 milhões, blá, 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 blá 73,6 metros, mais ou menos 1,2 metros. Duas casas, porque começa com 1. Se fosse 3,2, você poderia decidir se parava no 3 ou 3,2. Tá? E agora, a última coisinha para fechar a aula é arredondamento. Nos anos anteriores, já veio colegas de vocês chegar para mim com perguntas. Quando eu dei essa aula, acabou a aula, e as pessoas perguntaram, professor, olha, eu fiz um concurso aqui para a Petrobras, acho que era, ou algo assim, e caiu exatamente essa questão. É o subcaso do subcaso da lei. Mas é o que temos, tá? A questão lá da Petrobras cobrava isso aqui, essa caixinha aqui. Vamos chegar nela. Então, suponha que você já fez as medidas, já calculou o erro estatístico, o erro sistemático, somou os dois em quadratura, para fazer o estatístico, você calculou o desvio padrão, fez a média, já escreveu e já determinou quantos são os algarismos significativos. Tá? E você sabe que, olha, tem todo mundo aqui significativo e mais um monte de casas não significativas. Se é não significativo, eu não posso escrever.
eu vou jogar fora. Mas aí, no jogar fora, eu tenho que arredondar o x, né? Eu tenho que arredondar esse número, certo? E aí a regra que existe é essa aqui. Se o número que você obteve, já fiz tudo isso, só está na hora de arredondar, é a última etapa, é x 0,0000 até x 49999, o famoso arredondamento para baixo, né? Você simplesmente descarta esses números, joga fora. Então a sua média foi 5,52, o sistema trabalha com 5,5, esse 2 foi embora, tá? Está dentro desse intervalinho aqui. Se vai de 5,500001 até x 9999999, aí você descarta os não significativos, mas o x aumenta 1. Esse é o famoso arredondamento para cima. Pô, professor, eu fiquei com 5,99 de média, não dá para me passar para 6? Dá, óbvio, né? Nesse caso, você vai arredondar para cima e o x,6,0, certo? Arredondou para cima, o x aumenta 1. E o caso, que é o subcaso do subcaso, é quando for exatamente 0, 0, 0, aqui for 5, 0, 0, 0, 0, 0, todos os que você teve deu 0. E essa é a regra, olha, o arredondamento deve ser tal que o número seja par. É simplesmente uma convenção, mas todo mundo segue, tá? Então tem que fazer. Então, aqui está o exemplo dos arredondamentos, e as chaves aqui indicam os algarismos que não têm significado físico, então tem que arredondar. Então suponha que você chegou a 2,43 e o 3 não tem significado físico. Você vai arredondar para baixo, 2,4. 3,68, 8, e o 8 não tem significado físico. Você vai arredondar para cima, então descarta o 8, mas esse outro 8 aqui virou 9. 3,69. 5,499, esse 6,499, esse 499 não tem significado físico. Descarta, arredondou para baixo, 5,6. 5,6, 501. Olha como são próximas essas medidas, né? 499 e 501. Mas aí você vai arredondar para cima, tá? Os dois aqui, olha a próxima, 5,6000. Então é 5,65, né? Os 50 centavos. O 5,65, 499, 501, está tão próximo do 5,60 quanto do 5,70. Mas o arredondamento é que vai te dizer se vai para cima ou vai para baixo. Então, esse arredonda para cima, esse arredonda para baixo, e olha esse, que é o 500. Você vai descartar, e aí tem que obedecer a regra de que o número fique par. Se é 500 e você vai jogar fora os 50 centavos aqui, o que acontece? O número tem que ser par. 5,6 é par. Fica como está. Se fosse 5,7500, a regra diz descarte o 500, se você tem certeza que ele não tem significado físico, mas aí você vai arredondar, mexer nesse número aqui para que ele fique par. E aí? Ele vai 7,8 ou 7,6? Lembra, o número que você chegou é 7,5,75. Então você vai arredondar para 5,8. Ok? 50 centavos para cima ou para baixo. Você vai somar 50 aqui, 500, e ficar em 5,8, para que seja par, tá? Mesma coisa aqui. 9,475, tanto é 9,477 quanto 9,48. Desculpa, com 9,470, 9,480. Então, esse 5 joga fora e vira 9,48. 3,3325, tanto é 3,32 como 3,33, mas 3,32 é par e o outro não. Então você vai jogar os 5 fora, 50 centavos descarta, e mantém 3,32. Foi diferente disso, né? Você descartou e subiu. Essa aqui era algo parecido com a questãozinha lá na Petrobras que os caras trouxeram na prova para eu dar um bisu, para dar uma olhada. Então, é a sub-regra da sub-regra? É, mas ela existe e tem que ser obedecida. Uma norma. Então, a partir de agora, eu espero que cada manual de equipamento, cada relatório técnico que vocês lerem, vocês olhem para aqueles números e assumam que a pessoa, se não fez, deveria ter feito, todo esse processo que está aqui para escrever um número lá. O número que está no manual, ele tem significado físico. Ok?
Foi feito tudo isso para até chegar lá e escrever que o número é 5,6. Tá? Média, desvio padrão, erro estatístico, erro sistemático, erro total, arredondamento para poder escrever. E o número de algarismos significativos e arredondamento. Então, essa era a aula 1 do curso de laboratório, Introdução à Teoria de Erros. Eu espero que tenha ficado claro que existem erros, que não tem como se livrar deles. Então, nós nunca saberemos o valor verdadeiro, mas sempre o valor verdadeiro em termos de uma certa probabilidade. E aí a última coisa, que é aquilo que sempre vai ser cobrado, Lab 1, Lab 2, Lab 3, e na vida profissional de todo mundo, é a famosa forma padrão, né? Você fez lá o seu conjunto de medidas para saber o tamanho da peça. Você vai escrever x igual o x médio, mais ou menos o erro em x, numa certa unidade. Então aqui, esse carinha aqui já é o erro total. E todo mundo já está com o número de algarismos significativos correto e arredondamento. Tá? Ok? Então, já é o cálculo do x, o erro total, você já viu como calcula, e todo mundo aqui já é assumido que foi feito o estudo dos algarismos significativos e essa é a famosa e super importante forma padrão. Bom, a unidade é coerente para os dois, igualzinho estava aqui, ó. 7,63 mais ou menos 1,2 metros. Vamos escrever isso na forma padrão. Y como exemplo, então. 73,6 mais ou menos 1,2 metros. Nota a correspondência dessa casa com essa e dessa com essa. Tá? Duas casas depois da vírgula. Aqui eu estou obedecendo todas as regrinhas. E essa é a forma padrão para escrever o resultado. Esse aqui é o valor médio e esse é o desvio padrão. Você, quando escreve o que está em preto aqui, lá no seu relatório técnico, a pessoa que lê já assume que você fez tudo isso. E que isso está certo. Obviamente. Tá? Então, por isso que eu digo que você escrever, sei lá, x igual a 1,0000 ou x2 é igual a 1 metro, é bem diferente. Aqui você sabe, com todos esses algarismos, o que é 1. Aqui você não faz ideia. Ok? Muito bem, eu vou postar essa aula e aí qualquer dúvida que vocês tenham, eu espero que surjam. Associada à aula vai ter uma lista de exercícios, tá? Que são questõezinhas a respeito do que a gente acabou de ver. Também já está no site. Olha essa aqui que legal, por exemplo. Discussão de exatidão e precisão. Esse aqui é um clássico. Tá? Tem também um pequeno texto que foi elaborado por professores e monitores nos semestres anteriores, tá? É uma introduçãozinha à teoria dos erros. Leiam isso aqui, tá? Isso ajuda bastante, tá bom? Você também vai ter acesso ao material da aula, que os slides que eu coloquei, e as minhas anotaçõezinhas aqui, se não custa nada salvar, né? E subir lá no Classroom um PDF a respeito disso, tá? Então, é isso que vai ser feito, e aí, se mesmo com tudo isso surgirem dúvidas, e as dúvidas são para surgir, é esperado que surja quando fizer a lista de exercício, aí os canais de comunicação, tal qual está dito lá no programa da disciplina, é o meu e-mail, que você já tem, e o próprio Classroom lá, ele tem o chat, você a qualquer momento pode escrever, eu recebo uma mensagem dizendo, olha, alguém te fez uma pergunta, alguém quer conversar contigo.
tá? Então, por favor, e aí os nossos encontros a gente vai tirar dúvidas, façam a lista, porque é lá que vão surgir as dúvidas. Eu sei que eu coloquei um monte de informação nova para vocês, não é esperado que tudo fique entendido sem se debruçar um pouquinho em cima. Então, dá um estudo, revisa um pouco a teoria e faz a lista. E é assim que eu espero que seja o andamento do curso. Muito bem, eu vou encerrar a aula agora. Eu agradeço todo mundo e a gente continua na próxima aula.